Edu Panzi, comenta a turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Boa noite, um abraço. Tudo beleza. Edu, o que você espera desse Galo e Juventude? Vitória do Atlético, em primeiro lugar. Vitória do Galo e sendo muito sincero com o torcedor, um pouco mais de evolução. Eu acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio desde a chegada do Sampaoli. O Atlético vem dando pequenos indícios de melhoras. O maior deles foi no último jogo contra o Mirassol. Um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo de um altíssimo nível de concentração, entrega, competitividade. Tudo isso vinha faltando, né? O torcedor do Atlético não conseguia enxergar nos jogos. Mas aí eu vou um pouquinho mais atrás. Primeiro tempo contra o Botafogo, primeiro tempo lá na Bolívia contra o Bolívar. Foram momentos bons. Ali no segundo tempo contra o Santos, meia hora de bom futebol, pressão. A gente já consegue ver um Atlético em determinado tempo mais organizado, um time que sabe o que fazer mais com a bola. Ainda tem alguns problemas. Alguns eu estou sendo bondoso. Ainda tem muitos problemas, vamos dizer assim. Mas para início de trabalho do Sampaoli, eu acho que a evolução já existe. Olhando com o olhar um pouquinho menos crítico, a gente consegue observar coisas boas, mas principalmente o último jogo, Cirilo. Esse último jogo deixou ótima impressão. Num primeiro momento, todo mundo surpreso com as escolhas do Sampaoli, de jogadores importantes que saíram, Arana, Hulk, Scarpa. Acho que no caso do Scarpa foi controle de carga mesmo, pode ter sido para o Hulk e para o Arana também, mas para mim está muito claro que no Scarpa foi. O que me faz entender que o Scarpa deve ir para o jogo, deve começar entre os 11 hoje. Mas eu espero um Atlético parecido com aquele que iniciou contra o Mirassol e, ao meu ver, não precisa dos 3 zagueiros. Talvez para esse jogo especificamente, o Sampaoli abrir mão de um dos zagueiros, pode ser o Roman, já que não tem Alonso, para colocar mais um jogador do meio para frente. E pode ser o Scarpa, que começou o último jogo no banco. Concordo com você. O jogo mais propositivo, como gostam de dizer atualmente aí, o Galo tem que ir pra cima, né? A tendência é que o Juventude não venha pra cima do Atlético. Com 3 zagueiros, você pode ser ofensivo. Mas geralmente você vai defender com uma linha de 5 e eu não vejo muita necessidade de você voltar 5 jogadores para fechar a primeira linha defensiva, né? Não acho que faça muito sentido para um jogo contra o Juventude. Para esse duelo contra o 17º colocado. Aliás, o Edu... Aliás, deixa eu dar boa noite ao Cláudio Rezende, primeiramente. Tudo bem, Cláudio? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Hoje é um jogo importante, olhando para a classificação. Essa rodada tem algumas situações que podem ter alguns encaminhamentos importantes aí. E o Galo enfrenta o 17º colocado, o Juventude, que tem 22 pontos. É a mesma pontuação do 18º Vitória, que vai enfrentar o Ceará, que acabou de conquistar uma grande vitória contra o São Paulo no Morumbi nessa segunda-feira, né? O Fortaleza tem 21 pontos, é o vice-lanterna, vai receber justamente esse São Paulo que está numa crise danada, e o Sport a gente não dá nem para considerar mais. Mas é um resultado muito importante para que o Galo pare de olhar para baixo um cadinho, né? Porque assim, chegando a 31 pontos, quem sabe podendo abrir 9 pontos de distância para quem está na zona de rebaixamento nesse momento. É para não olhar para baixo mais, né? Até porque se ele tropeça com o Juventude, o para baixo fica mais perto. É isso aí. Porque o Juventude está para baixo. Sem dúvida, Cirilo. É um confronto nesse momento direto e que pode fazer com que o Atlético não tenha mais confronto direto com essa turma lá de baixo. O Atlético precisa voltar a ter sequência de vitórias e não pode mais ficar perdendo ponto em Belo Horizonte para a equipe que desde o início não estava no mesmo campeonato do Atlético e que por perder tantos pontos bobos, entrou no campeonato desses times. Hoje o Atlético está no campeonato do Juventude. Mais uma vitória, e que seria a segunda seguida pelo brasileiro, pode fazer o Galo aos poucos e voltando para o campeonato a que ele se propunha lá no início. Cláudio, jogo muito importante daqui a pouquinho às 9h30 na Arena, Cláudio. Com certeza, né? Para esta afirmação desse trabalho do Sampaoli nesses últimos jogos, foram vitórias em atuações distintas, né, Cirilo? Como já destacou Edu Panzi, contra o Bolívar o Galo venceu e ali o importante era realmente se classificar no momento de muita pressão. O elenco tirou daquele jogo contra o Bolívar uma tonelada nas costas de pressão. Aí contra o Mirassol entrou no jogo até como favorito, o Galo foi lá no primeiro tempo, fez 1-0. Com a expulsão do Alonso, teve que se segurar no segundo tempo, mas aí já teve uma evolução no time. E agora a expectativa é essa, né? De que o Galo tenha de novo uma equipe que consiga criar oportunidades ofensivas. Essa tecla aí que o Sampaoli vinha batendo nos primeiros jogos dele, que o ataque estava produzindo muito pouco. E ele mexeu no ataque no último jogo. E até com a ausência do Hulk hoje, forçada, né? Porque ele está suspenso.
E eu acredito que o Sampaoli vai dar oportunidade mais uma vez para essa turma que jogou bem na última partida. O Bernard, por exemplo, né, que foi sacrificado, teve que sair ainda do primeiro tempo, mas o Bernard vinha fazendo um bom jogo, tinha feito gol contra o Bolívar, então o Bernard deve ter essa sequência com a volta do Scarpa, o Rony na função do Hulk, a função hoje lá mais de centroavante. E aí, nessa situação, Cirilo, as ausências do Galo, a do Everson é uma ausência muito sentida, porque o goleiro hoje é um dos melhores do país, vem numa ótima fase. O Gabriel Delfim tem 23 anos, quando jogou, teve boas atuações, não comprometeu em nenhum jogo que ele esteve no gol atleticano, então mais uma chance aí para o Gabriel Delfim hoje no gol atleticano. E aí a gente coloca algumas interrogações, né, no time para esta partida, porque o Edu Pans falava aí que não precisa de um terceiro zagueiro. Se ele for com a ideia de 3 zagueiros, aí não tem muita dúvida, ele vai com o Ivan Roman, para manter o que ele fez nos últimos jogos. Agora, se ele não for com 3 zagueiros, pode ser que ele coloque o Natanael de lateral direito, aí tem o Lianco com o Vitor Hugo, a dupla de zaga, e o Caio Paulista fazendo ali a lateral esquerda. O Caio, para muitos, ele é melhor, mais ofensivo, né? Como um ala. Ele, ali na lateral, algumas vezes não teve tão bem. Como ala, é um jogador que tem muita força física. E aí, meio campo, acredito que vai com o Alan Franco e o Igor Gomes, podendo ter o Bernard, o Scarpa, e aí o Biel com o Rony é uma possibilidade. Se ele for com essa formação, é um time parecido com aquele que enfrentou o Mirassol no duelo da última partida do Galo, no sábado também na Arena MRV. Hoje você falou, né, Cirilo, na manchete, o Galo vai ter uniforme novo, a camisa número 3, que é preta, com alguns detalhes em cobre, né, um dourado ali, a cor é cobre. O Atlético vai ter pela primeira vez essa camisa em jogo. Tem muito torcedor que comprou essa camisa, número 3, foi lançada em agosto, mas ela não foi utilizada pelo time principal ainda em jogo. É o último modelo aí da Adidas, porque ano que vem o Galo já anunciou que vai trocar de material esportivo, vai para a Nike no ano que vem. E a gente falava aí de possibilidade de escalação do Atlético, Cirilo, tem novidade no banco, né? O Saravia deve ser opção no banco de reservas. Quem está no YouTube, a gente colocou o campinho ali. No campinho, a gente tem o Ivan Roman na zaga, mas se ele não for jogar, pode entrar o Natanael ali normalmente. O Saravia está de volta após quase 2 meses. Ficou fora 13 jogos. O Saravia, eu já venho falando nos programas, eu creio que ele será trabalhado para voltar principalmente no jogo da Sul-Americana. Os jogos da Sul-Americana, que a partir do dia 21 de outubro, lá contra o Independiente Del Valle. É um jogador que pode fazer essa linha de 3 defensores. Ele fez, né, com o Milito ano passado várias e várias vezes. Então, um jogador que vai ser muito útil para o técnico Sampaoli neste momento. E alguns garotos relacionados, né? O Cadu novamente está relacionado, o atacante ficou 1 ano aí fora. O Isaac voltou a ser relacionado para essa partida de hoje. E vamos ver, né, como que o Sampaoli vai administrar essa situação aí com esses garotos. Inclusive, a gente tem notícia de agora do itatiaesporte.com.br de 2 destaques da base do Atlético que estão integrando a partir de amanhã o time do elenco principal. A pedido do Sampaoli, Gabriel Veneno e o Mosquito. O Veneno tem 16 anos, o Mosquito tem 17. Eles vão passar a integrar o time principal a partir dessa quarta-feira, dia 1º de outubro. Foi um pedido do Sampaoli, mas também da diretoria de futebol do Atlético, lá com o Paulo Brax, com o Vitor. O que vai acontecer, Cirilo? O que já acontece com o Vitão. O Vitão, zagueiro, ele até renovou o contrato recentemente, ele faz parte do elenco principal, mas quando não é relacionado, ele joga pela base. Esses meninos também. O Mosquito hoje mesmo está jogando pelo Sub-17 do Galo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eles vão treinar com o principal, mas não sendo relacionados, eles vão continuar jogando nas categorias de base, até para não perder ritmo de jogo, né? É uma boa notícia e que a transição seja bem feita, né, esse momento de integração ao elenco profissional, ele para muitos é um choque, né?
Tem uns meninos que sobem pro profissional, que são realmente fora da normalidade, chegam, jogam com 16, 17 anos, não sentem nada, mas o natural é que tenha ainda algum tipo de dificuldade nessa adaptação e que essa transição seja feita com muita calma para esses garotos que estão surgindo agora aí. E sobre o time que o Cláudio trouxe há pouco, um acréscimo aí na história das boas notícias, não é nenhuma loucura falar que o Vitor Hugo conquistou a vaga de titular do Galo, mesmo quando o Alonso estiver aí, né? Nenhuma loucura. O Vitor Hugo, em termos de desempenho, nos últimos jogos, ele tem sido o melhor zagueiro do Atlético. Melhor, inclusive, que o Lianco, que é o melhor zagueiro do Atlético num todo. Mas hoje ele é titular. Hoje ele é titular e literalmente hoje, imagino que seja titular, mesmo se o Sampaoli optar por uma dupla de zaga, se for um trio, obviamente, mas acho que vai de Vitor Hugo e Lianco, manteria Natanael na direita com o Caio na esquerda. Aí do meio para frente, eu acho que vai haver mudança se tiver algum problema físico, controle de carga mesmo. Em relação a Franco e Igor, não dá para tirar os dois do time, a não ser que seja controle de carga. O Bernard, ele foi sacrificado no último jogo. Ele estava bem, teve que sair na metade do primeiro tempo, aliás, no final do primeiro tempo, por conta da expulsão do Alonso. Então, acho justo dar mais uma oportunidade de o Bernard começar o jogo. Gostei do Biel, vai ser um jogo diferente. Contra o Mirassol, o Biel tinha espaço para correr. Contra o Juventude, ele vai ter que ser o cara do 1 contra 1 ali em espaços mais curtos, mas acredito que possa fazer. E teria o Scarpa no lado direito com o Rony de centroavante. Uma capacidade muito grande do meio para frente de pressionar a saída do Juventude, porque essa pode ser uma chave do jogo. O Juventude fechado, com linha baixa, você tentar roubar a bola no campo de ataque ou de defesa do Juventude para pegar a defesa dos caras desorganizadas. É um ponto-chave para você vencer times que jogam fechadinhos. Acho que pode ser nisso que o Sampaoli aposte para o jogo de logo mais. Ô Cirilo, tem números aqui do SofaScore sobre o Vitor Hugo, você citou. Ele tem 5 jogos com o Sampaoli, 2 gols, né? Um contra o Bolívar e agora contra o Mirassol. 91% de acerto no passe, 20 duelos ganhos, 38 cortes, 6 desarmes e 7 interceptações, 55 ações defensivas. Então, são números que chamam a atenção aí do Vitor Hugo, que é um jogador, repito, que tem contrato até o final deste ano, porque ele veio por empréstimo, mas se ele continuar bem assim, pode ser que até a diretoria, junto com o Sampaoli, pensem em algo diferente no final do ano, até para uma permanência, né? Vejamos a sequência do Vitor Hugo, né? Foi um pedido do técnico anterior que pouco utilizava. Agora ele vem ganhando confiança, vem ganhando minutos e vem mostrando desempenho. Para mim, conquistou a titularidade do Galo, o Vitor Hugo, mesmo quando Lianco e Alonso estiverem entre os relacionados para um jogo. Eu acho que o início da sua frase foi perfeito. Tem que ver a sequência. É isso. Isso vale para atleta, mas vale principalmente para o Atlético. Não é porque o Galo fez um bom primeiro tempo com o Mirassol que a gente tem que chegar aqui e falar, não, agora o Atlético tá voando. Foi bom contra o Mirassol, teve alguns pontos importantes em outros jogos, mas pra gente ter certeza que o Atlético tá melhorando e que recuperou o bom futebol, é sequência. Ir bem contra o Mirassol, ir bem contra o Juventude, ir bem contra o Fluminense, contra o Sport e uma sequência. Pode ter derrota, pode ter tropeço daqui pra frente? Vai ter, você não tenha dúvida. Mas a gente está falando de desempenho. Para cravar que um time melhorou, com 4, 5 jogos de bons desempenhos. Por enquanto, foram bons jogos e nada mais. Temporada é feita de muitos recortes, né? E esse está muito, muito recente ainda. Aliás, contra o Bolívar, o Atlético fez um jogo bem ruim. Fez um jogo bom contra o Mirassol. Contra o Bolívar foi horroroso. Horrível o jogo do Galo contra o Bolívar. Se classificou, venceu. Mas vejamos no desempenho também se o Atlético terá, de fato, uma sequência positiva e se muda a chave, né? Pedro Abílio, o que você me conta do Juventude, hein? Um abraço, boa noite. Alô, Cirilo, um abraço para você e para todo mundo que tá com a gente na reunião da turma do Bate-Bola. O time do Juventude concentrado no Hotel Ouro Minas, manhã e tarde. De descanso daqui a pouco, o time partindo para a Arena MRV. E deve chegar preparado para encarar o gramado sintético do Atlético, viu? Isso porque o Juventude inaugurou em Caxias do Sul um campo de grama sintética avaliado em cerca de 3 milhões de reais nos últimos dias. Este gramado
gramado foi utilizado pela primeira vez nesta segunda-feira, quando o time encerrou no interior do Rio Grande do Sul a preparação para o jogo. Chegaram a Belo Horizonte com a novidade do atacante colombiano Emerson Batalha, de 24 anos. Ele vinha sendo titular antes da chegada do Thiago Carpini e o treinador deixou ele de fora da relação contra o Internacional, empate por 1-1 no último fim de semana. O lateral direito Everton, com problema muscular, ficou em Caxias do Sul, e quem também integra o DM é o ex-cruzeirense Gabriel Veron, com uma lesão de grau 2 na coxa. Sem o atacante Gabriel Tagliari e também sem o volante Kaique, estão cumprindo suspensão. A tendência é de um time com o goleiro Jandrei, Reginaldo na direita, a zaga de Luan Freitas e Rodrigo San, Marcelo Hermes pela esquerda, Sforza, ex-Vasco, com Mandaca, Jadson e Lucas Fernandes no meio campo. Lembrando que nessa vaga do Lucas, se ele optar pelo 4-3-3, pode jogar o Igor Formiga. E ainda tem o experiente Nenê correndo por fora. Enio e Gilberto completam a possível escalação do time jaconeiro para o jogo de daqui a pouco na Arena, Cirilo. Excelente, Abílio, estaremos juntos. Cláudio, para fechar o Galo. Parcial de ingressos de agora, hein? 24.500 bilhetes emitidos. Então já temos aí um público próximo de 25 mil torcedores. A venda melhorou bastante nas últimas horas, principalmente aí com a promoção dos ingressos para os sócios Galo na Veia. Vamos ter um público acima de 25 mil torcedores. E um detalhe, hoje, Cirilo, o Atlético informando que não serão abertos os setores Brama Norte, Internorte e Interoeste. O portão 2 do Brama Oeste não estará disponível. A entrada serão nos portões 3 e 16 da Arena MRV. Então, Galo e Juventude, mais uma partida em casa. Semana que vem tem de novo, né? O Galo contra o Sport Recife, na quarta-feira, dia 8. Antes, o fim de semana do Galo será contra o Fluminense no Maracanã. Para mais uma vitória, a gente estará todo mundo junto, né? Com a nossa jornada esportiva, Cirilo, a partir de 8h30 da noite. Agora é partir a Arena MRV para acompanhar mais um jogo do Galão da Massa.